Perfeito. Eu disse à minha nora, Marcela, quando ela me anunciou que 25 pessoas da família dela viriam passar o Natal na minha casa. Eu vou sair de férias. Vocês cozinham e limpam. Eu não sou empregada. O rosto dela empalideceu como se tivesse visto um fantasma. Mas o que ela não sabia era que a verdadeira surpresa estava apenas começando. Meu nome é Regina. Tenho 66 anos. E durante os últimos 5 anos, fui tratada como a empregada da minha própria casa. Tudo começou quando meu filho, Ricardo, se casou com aquela mulher. Desde o primeiro dia, Marcela decidiu que eu era sua empregada pessoal. Regina, traga-me café. Regina, limpe isso. Regina, cozinhe para os meus convidados. E eu, como uma boba, sempre obedecia. Acreditava que assim manteria minha família unida, mas havia chegado ao meu limite. Naquela terça-feira de dezembro, Marcela entrou na minha cozinha como sempre fazia, sem bater na porta. Com aquele sorriso falso que tanto detestava, usava um vestido vermelho caríssimo, que com certeza tinha sido pago com o dinheiro do meu filho. Seus saltos batiam no meu piso de cerâmica como marteladas na minha paciência. Regina, ela me disse com aquele tom condescendente que usava comigo. Tenho notícias maravilhosas. Toda a minha família vai passar o Natal aqui. São apenas 25 pessoas. Apenas 25 pessoas. Como se fosse pouco. Como se eu fosse uma máquina de cozinhar e limpar. Vi como seus olhos brilhavam de malícia enquanto ela continuava com seu plano mestre. Acomodou-se na minha cadeira da cozinha, cruzou as pernas e começou a enumerar como se estivesse lendo uma lista de compras. Já falei com minha irmã, Graça, minha prima, Evelyn, meu cunhado, Eduardo, meu tio, Elias. Todos vão vir, também virão meus sobrinhos, meus primos de segundo grau, os filhos da Graça. Será um Natal perfeito. Ela fez uma pausa dramática, esperando minha reação de pânico habitual. Claro, você cuidará de tudo, a comida, a limpeza, servir as mesas. Suas palavras me atingiram como tapas. Lembrei de todas as vezes que eu havia preparado jantares para os amigos dela enquanto ela levava o crédito. Todas as vezes que eu havia limpado depois das festas dela, enquanto ela dormia até o meio-dia. Todas as vezes que eu havia sido invisível na minha própria casa. Precisaremos de 3 perus, pelo menos. Ela continuou, ignorando meu silêncio. E aquele pavê de chocolate que você faz também. Ah, e terá que decorar a casa toda. Quero que fique perfeita para as fotos do Instagram. Ela esperou meu típico sim, Marcela. Mas desta vez foi diferente. Desta vez, algo dentro de mim havia se quebrado para sempre. Olhei diretamente nos olhos dela com uma calma que até a mim me surpreendeu. Perfeito, repeti, vendo como o sorriso dela começava a desaparecer. Será um Natal perfeito para vocês, porque eu não estarei aqui. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marcela piscou várias vezes como se não tivesse escutado bem. A boca dela se abriu levemente, mas nenhuma palavra saiu. O barulho dos seus saltos parou abruptamente. Como assim você não estará aqui? Ela conseguiu articular finalmente, a voz tremendo ligeiramente. Ela se endireitou na cadeira, sua postura perfeita começando a desmoronar. Exatamente o que você ouviu. Vou sair de férias. Vocês podem cozinhar, limpar e se servir sozinhos. Eu não sou sua empregada. Vi como a cor desaparecia completamente do rosto dela. Suas mãos começaram a tremer levemente. A xícara de café que ela estava segurando tilintou contra o pires. Pela primeira vez em 5 anos, Marcela não sabia o que dizer. Mas, Regina, ela balbuciou. Já disse a todos para virem. Já está tudo planejado. Você não pode fazer isso. Claro que posso. Esta é a minha casa. Essas 4 palavras caíram como uma bomba na cozinha. Marcela ficou boquiaberta, seu rosto mudando de choque para indignação. Levantou-se bruscamente, seus saltos voltando a bater, mas desta vez com desespero. Isso é ridículo. Ricardo não vai permitir isso. Ricardo pode opinar o que quiser, mas a decisão já está tomada. Pela primeira vez, eu tinha o controle. Mas o que ela não sabia, o que nenhum deles sabia, era que minha decisão não tinha sido espontânea. Eu estava planejando isso há meses e tinha minhas razões que em breve os deixariam todos sem palavras. A expressão de Marcela mudou de choque para fúria em questão de segundos. Suas bochechas ficaram vermelhas e seus olhos se estreitaram como os de uma cobra prestes a atacar.
Ela se aproximou de mim, invadindo meu espaço pessoal, como sempre fazia quando queria me intimidar. Sabe de uma coisa, Regina? Sempre soube que você era uma egoísta, mas isso é o cúmulo. A voz dela se tornou venenosa, cada palavra carregada de desprezo. Minha família vem de longe, alguns de outros estados. E você vai arruinar o Natal deles por um capricho? Um capricho. 5 anos de maus tratos, humilhação e abuso emocional. E ela chamava isso de capricho. Senti a raiva subir pelo meu peito, mas me mantive serena. Havia me aprendido a controlar minhas emoções depois de tanto tempo sendo sua vítima. Não é meu problema, respondi com uma calma que a desestabilizou ainda mais. Você deveria ter consultado antes de convidar 25 pessoas para na minha casa. Nossa casa! Ela gritou, perdendo completamente a compostura. Ricardo é seu filho! Esta casa será nossa um dia! Aí estava. A verdade que sempre pairara no ar, mas que nunca havia sido dita em voz alta. Marcela não me via como família. Me via como um obstáculo temporário antes de herdar tudo o que eu havia construído com anos de trabalho e sacrifício. Interessante perspectiva, murmurei, observando como suas pupilas se dilatavam de pânico ao perceber o que havia revelado. Muito interessante. Nesse momento, ouvi as chaves na porta principal. Ricardo havia chegado do trabalho. Marcela correu até ele como uma criança que vai reclamar com o pai, seus saltos batendo no chão com urgência desesperada. Ricardo, Ricardo, sua mãe ficou louca, diz que não vai ajudar com o Natal. Diz que vai sair de férias e nos deixar sozinha com toda a minha família. Ouvi suas vozes abafadas da sala de estar. Marcela falava atropeladamente, seu tom agudo e dramático. Ricardo murmurava respostas que eu não conseguia distinguir. Depois de alguns minutos, seus passos se aproximaram da cozinha. Meu filho apareceu na porta. Seu terno amassado depois de um dia de escritório, seu rosto cansado, mais irritado. Atrás dele, Marcela o seguia como uma sombra, com os braços cruzados e uma expressão triunfante. Claramente, ela esperava que ele me colocasse no meu lugar. Mãe, começou Ricardo com aquele tom paternalista que havia adotado desde seu casamento. Marcela me contou sobre sua decisão. Não acha que está sendo um pouco dramática? Dramática. Meu próprio filho me chamava de dramática por me recusar a ser a empregada da esposa dele. Senti algo frio e duro se instalar no meu estômago. Algo que vinha crescendo há meses, finalmente se cristalizou naquele momento. Não, Ricardo, não estou sendo dramática. Estou sendo clara. Mas, mãe, é Natal, é tempo de família. Marcela já convidou a todos. Não podemos cancelar agora. Não disse para cancelarem, disse que eu não estarei aqui. Marcela se adiantou, colocando-se entre Ricardo e eu, como uma barreira humana. Viu o que eu digo? Ela ficou completamente irracional. O que meus familiares vão pensar? O que vou dizer a eles? Diga-lhes a verdade, respondi tranquilamente. Que você presumiu que eu seria a empregada deles, sem me consultar, e que você se enganou. Ricardo suspirou profundamente, passando a mão pelos cabelos como fazia quando estava frustrado. Mãe, seja razoável. Sabe que Marcela não consegue cozinhar para 25 pessoas sozinha. E por que não? Eu cozinhei para as festas dela há anos. É hora de ela aprender. Mas eu trabalho, protestou Marcela. Não posso tirar dias de folga para cozinhar. Minha carreira é importante. Sua carreira. Uma posição de meio período em uma boutique que provavelmente ela havia conseguido graças às conexões de Ricardo. Mas claro, a carreira dela era mais importante que meu tempo, minha energia, minha dignidade. Então, contratem um serviço de catering. Sugeri com um sorriso doce. Há muitas opções excelentes na cidade. Um catering custa uma fortuna, exclamou Ricardo. Por que gastar milhares de reais quando você pode... Ele parou abruptamente, percebendo o que estava prestes a dizer. Ou quando você pode fazer de graça, como sempre, como a empregada que ela pensa que sou. O silêncio se estendeu entre nós como uma rachadura que se tornava cada vez mais profunda. Marcela e Ricardo trocaram olhares nervosos. Eu podia ver as rodas girando em suas cabeças, tentando encontrar uma maneira de me manipular para que eu cedesse. Olha, mãe, disse Ricardo finalmente, adotando um tom mais suave. Sei que ultimamente você tem estado sensível. Talvez esteja passando por algumas mudanças hormonais. Mudanças hormonais? Sério?
Ele estava me reduzindo a uma mulher histérica na menopausa. A fúria que eu estava contendo começou a borbulhar sob a superfície, mas consegui manter minha voz estável. Não há nada de hormonal nisso, Ricardo. Há algo muito claro: respeito. E durante 5 anos, nem você, nem sua esposa me mostraram nenhum. Isso não é verdade, protestou Marcela. Sempre a tratamos bem. Você faz parte da família. Parte da família que serve, limpa e cozinha enquanto vocês se divertem. Parte da família que nunca é consultada, mas sempre é esperada que obedeça. Ricardo se aproximou de mim, colocando a mão no meu ombro como costumava fazer quando era criança e queria algo. Mas ele não era mais o menino doce que eu havia criado. Era um homem que havia escolhido a esposa em vez da mãe em cada conflito dos últimos 5 anos. Está bem, mãe. Entendo que você esteja chateada, mas pense nisso. É apenas uma semana. Depois do Natal, tudo volta ao normal. A normalidade. A normalidade deles, onde eu era invisível, exceto quando precisavam de mim, onde meus sentimentos não importavam enquanto a vida deles fosse confortável. Onde minha casa havia deixado de ser meu refúgio para se tornar o hotel pessoal deles. Não, Ricardo, as coisas não vão voltar ao normal porque eu vou embora amanhã. Os dois ficaram imóveis. Marcela foi a primeira a reagir, a voz subindo uma oitava. Amanhã? Amanhã, confirmei, desfrutando do pânico que começava a brilhar nos olhos dela. Já tenho tudo arrumado. O que eles não sabiam era que eu realmente tinha tudo arrumado, mas não da maneira que eles pensavam. Isso é uma loucura! Gritou Marcela, os olhos esbugalhados enquanto caminhava de um lado para o outro na minha cozinha, como um animal enjaulado. Você não pode ir embora amanhã. É impossível! Minha família chega em 3 dias. Bem, você deveria ter pensado nisso antes de presumir que eu seria a empregada deles, respondi, mantendo minha voz serena enquanto lavava tranquilamente minha xícara de café. Cada movimento calculado para demonstrar que eu não me abalava com a atuação dramática dela. Ricardo ficou ali parado, movendo-se nervosamente de um pé para o outro, claramente dividido entre apoiar sua esposa histérica e tentar raciocinar comigo. Seus olhos saltavam entre nós duas como se estivesse assistindo a um jogo de tênis muito tenso. Mãe, por favor, ele murmurou finalmente. Pelo menos diga-nos para onde você vai, quando você vai voltar. Vou visitar minha irmã em Salvador, menti suavemente, e volto depois do Ano Novo. A mentira saiu tão naturalmente que até eu me surpreendi, mas era necessária. Eles não podiam saber meus verdadeiros planos. Ainda não. Depois do Ano Novo, Marcela praticamente engasgou com suas próprias palavras. Mas, Mam, o que vamos fazer? Já disse a todos para virem. Meu tio Elias já comprou as passagens aéreas do Pará. Graça cancelou os planos dela. Evelyn pediu folga no trabalho. Esses são problemas deles, não meus. Vi como o desespero começava a substituir a raiva no rosto de Marcela. Suas mãos manicuradas tremiam enquanto ela se agarrava à bancada de mármore, os nós dos dedos brancos pela pressão. Regina! Sua voz mudou subitamente, tornando-se melosa e manipuladora. Sabe que sempre a considerei como uma segunda mãe. Você é tão importante para mim, para nós. Você não pode nos abandonar assim. Aí estava a mudança de tática, da fúria para a manipulação emocional. Eu havia visto essa jogada muitas vezes antes, mas já não funcionava comigo. Se realmente me considerasse como uma mãe, não me trataria como uma empregada. Mas eu não a trato como uma empregada, eu simplesmente pensei que você gostava de cozinhar para a família. Pensei que gostava de se sentir útil. Útil. Essa palavra me atravessou como uma adaga. Durante 5 anos, eu havia acreditado que ser útil era a minha maneira de manter a paz, de garantir um lugar na vida do meu filho. Mas agora eu entendia que ser útil só havia me transformado em uma sombra na minha própria casa. Sabe de uma coisa, Marcela? Você tem razão. Eu gosto de me sentir útil. Por isso vou ser útil para mim mesma pela primeira vez em anos. Ricardo interveio novamente, sua frustração agora evidente em cada linha do seu rosto. Mãe, isso não é justo. Sabe que não temos dinheiro para contratar um catering para 25 pessoas. O depósito do apartamento novo nos deixou sem economias. Apartamento novo.
Esta era a primeira vez que eu ouvia falar de um apartamento novo. Meus olhos se estreitaram enquanto eu processava essa informação. Desde quando eles estavam planejando se mudar? E por que não haviam me dito nada? Que apartamento novo? Perguntei. Minha voz, carregada de uma curiosidade perigosa. Marcela e Ricardo trocaram um olhar culpado, o tipo de olhar que se compartilha quando se acaba de revelar algo que deveria ser mantido em segredo. Bem, começou Ricardo, baixando o olhar para os sapatos. Íamos contar depois das festas. Encontramos um lugar incrível no centro. 3 quartos, vista para o mar, academia no prédio. Parece caro, observei, mantendo meu tom neutro, embora minha mente trabalhasse a toda velocidade. Bem, sim, mas vale a pena o investimento. E não se preocupe, não vamos para longe. Apenas a 30 minutos daqui. 30 minutos. Perto o suficiente para continuar usando minha casa como restaurante pessoal, mas longe o suficiente para ter privacidade. Que conveniente. E como vocês pretendem pagá-lo? Perguntei, embora já tivesse uma suspeita sobre a resposta. Marcela se iluminou subitamente, como se tivesse encontrado a solução perfeita para todos os nossos problemas. Por isso é tão importante que tenhamos um Natal perfeito. Meu tio Elias é muito generoso quando está impressionado, e meu cunhado, Eduardo, tem conexões no mercado imobiliário. Se tudo correr bem, eles podem nos ajudar com o negócio do Ricardo. Aí estava. A verdadeira razão por trás da grande celebração natalina não era sobre família ou tradições. Era sobre dinheiro, sobre impressionar os parentes ricos para conseguir favores financeiros. E eu era a peça-chave no plano de manipulação deles. Entendo, murmurei, deixando o silêncio se estender enquanto ambos esperavam minha resposta. Então, vocês precisam que o Natal seja perfeito para impressionar a família rica. Exatamente, exclamou Marcela, aliviada por eu finalmente entender a importância da situação. Sabia que você compreenderia. Você é tão inteligente, Regina. Sempre sabe o que é certo. O certo. Durante 5 anos, o certo havia sido sacrificar meu conforto, meu tempo, minha dignidade para tornar a vida deles mais fácil. Mas agora, eu tinha uma perspectiva completamente diferente sobre o que era certo. Você tem razão, Marcela. Eu sei exatamente o que é certo. Por isso minha decisão se mantém. Vou embora amanhã. A esperança desapareceu dos rostos deles como água derramando. Marcela começou a respirar rapidamente à beira de um ataque de pânico. Você não pode fazer isso. Não pode arruinar nosso futuro por uma birra. Não é uma birra. É uma decisão bem pensada. Mas o que meus familiares vão pensar quando chegarem e não houver ninguém para recebê-los? O que vão pensar quando virem que não há comida preparada? Vão pensar que sua sobrinha os convidou sem ter capacidade de ser anfitriã. E estarão corretos. Ricardo se aproximou mais. Seu desespero agora palpável. Mãe, por favor. Se você realmente precisa de férias, podemos adiar. Depois do ano novo, você pode ir para onde quiser, pelo tempo que quiser. Pagamos a viagem, o hotel, tudo. Me pagavam a viagem. Com que dinheiro? Eu me perguntava se eles acabaram de dizer que o depósito do apartamento os havia deixado sem economias, mas não importava. A oferta deles chegava 5 anos tarde demais. A oferta é mais tentadora, Ricardo, mas já tomei minha decisão. Isso é chantagem emocional, explodiu Marcela, sua máscara de doçura finalmente caindo completamente. Você está usando nossa situação para nos manipular. Chantagem emocional. As palavras pairaram no ar como uma confissão involuntária. Porque se eu estava fazendo chantagem emocional ao me recusar a ser empregada gratuita deles, o que eles estavam fazendo há 5 anos? Sabe o que é chantagem emocional, Marcela? É me fazer sentir culpada cada vez que não quero cozinhar para suas amigas. É me dizer que uma boa sogra sempre coloca a família em primeiro lugar quando me recuso a limpar depois das suas festas. É presumir que meus planos não importam porque estou aposentada e não tenho nada melhor para fazer. Cada palavra era uma bala que atingia o alvo. Vi como ambos encolhiam ligeiramente a cada acusação. Porque sabiam que era verdade. Tudo era verdade. Isso não é a mesma coisa, balbuciou Marcela. Mas a voz dela havia perdido toda a força anterior. Você tem razão. Não é a mesma coisa, porque o que vocês fizeram é muito pior. Vocês tomaram minha generosidade como garantida por anos.
A cozinha mergulhou em um silêncio tenso. Eu podia ouvir o tic-tac do relógio de parede, o zumbido da geladeira, a respiração ofegante de Marcela. Mas o que eu mais claramente podia ouvir era o som da minha própria liberdade se aproximando. Porque amanhã tudo mudaria, e eles não tinham ideia do quanto. Naquela noite, enquanto Marcela e Ricardo continuavam na sala, discutindo em sussurros desesperados, eu me tranquei no meu quarto e peguei meu laptop. Era hora de colocar em prática a segunda fase do meu plano. Um plano que vinha se formando há meses, desde que eu descobri algo que mudou toda a minha perspectiva sobre minha querida Nora. 3 meses atrás, enquanto eu limpava o escritório do Ricardo como uma boba, havia encontrado uma pasta esquecida entre seus papéis. Uma pasta cheia de extratos bancários, e-mails impressos e documentos legais. A princípio pensei que fossem papéis de trabalho, mas algo me chamou a atenção. O nome de Marcela aparecia uma e outra vez em transações que eu não entendia. Naquela noite, depois que eles foram dormir, voltei ao escritório e revisei tudo meticulosamente. O que encontrei me deixou gelada até os ossos. Marcela estava gastando dinheiro que eles não tinham. Muito dinheiro. Cartões de crédito em nome do Ricardo que ele não conhecia, empréstimos pessoais usando a casa como garantia, compras compulsivas em lojas de luxo que somavam mais de 50 mil reais em dívidas. Mas isso não era tudo. Também encontrei e-mails onde Marcela discutia com suas amigas sobre como manipular Ricardo para que ele não descobrisse seus gastos, como mantê-lo distraído enquanto ela continuava comprando. E o mais assustador de tudo, uma troca de mensagens onde ela planejava convencê-lo a vender a casa para investir no futuro deles juntos. Minha casa, a casa onde eu havia morado durante 30 anos, a casa que eu havia pago com meu trabalho, minhas economias, meus sacrifícios. Marcela queria que Ricardo a vendesse para pagar suas dívidas de compras compulsivas. Aquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei acordada até o amanhecer, processando a traição, a manipulação, o engano. Mas junto com a devastação, algo mais começou a crescer. Uma determinação fria e calculada de me proteger. No dia seguinte, comecei minha própria investigação silenciosa. Contratei um detetive particular, um homem discreto que meu advogado havia me recomendado anos atrás. Pedi a ele que rastreasse todas as atividades financeiras de Marcela. O que descobrimos foi ainda pior do que eu imaginava. Ela não só havia estado gastando compulsivamente, mas também havia estado mentindo sobre seu trabalho. Sua importante carreira na boutique era de meio período e mal pagava um salário mínimo, mas ela estava dizendo a Ricardo que ganhava 3 vezes mais do que realmente recebia. De onde ela tirava o dinheiro extra para seus gastos pessoais? Dos cartões de crédito secretos, é claro. E havia mais. Marcela estava dizendo aos seus familiares que nós éramos muito mais ricos do que realmente éramos. Havia contado que Ricardo tinha um negócio próspero, que eu tinha uma fortuna considerável, que nossa casa valia o dobro do seu preço real. Tudo mentiras para manter sua imagem de mulher bem-sucedida e bem casada. Agora, enquanto eu olhava para a tela do meu laptop na escuridão silenciosa do meu quarto, sorri pela primeira vez em meses, porque eu havia tomado medidas que eles nem sequer podiam imaginar. Primeiro, eu havia movido todas as minhas economias para uma conta nova em um banco diferente, uma conta da qual Ricardo não sabia nada e a qual nunca teria acesso. Depois, eu havia consultado meu advogado sobre como proteger a propriedade da casa. Acontece que havia maneiras legais muito eficazes de garantir que ninguém pudesse me forçar a vendê-la. Mas meu golpe mestre havia sido contatar a família de Marcela diretamente. Não a todos, apenas aos que realmente importavam. Seu tio Elias, o empresário bem-sucedido de Belém, seu cunhado Eduardo, o agente imobiliário que supostamente os ajudaria, sua irmã Graça, que trabalhava em finanças e tinha uma reputação impecável na família. Eu havia enviado a eles e-mails muito educados, apresentando-me como a sogra preocupada de Marcela. Havia contado que estava preocupada com a situação financeira delicada dos jovens e que queria pedir conselhos sobre como ajudar. Claro, eu havia anexado, por engano, alguns dos extratos bancários mais alarmantes que havia encontrado. As respostas não demoraram.
Elias estava furioso por ter sido enganado sobre a situação real de Marcela. Eduardo cancelou imediatamente qualquer plano de ajuda financeira. Graça estava tão irritada que ameaçou vir pessoalmente para colocar ordem na vida de sua irmã mais nova, mas o melhor de tudo era que nenhum deles havia dito nada da Marcela. Ainda esperavam a reunião de Natal para confrontá-la pessoalmente, uma reunião que agora não teria a anfitriã que esperavam, nem a comida que haviam prometido, nem o ambiente festivo que Marcela havia pintado em suas mentiras. Meu telefone vibrou com uma mensagem de texto. Era do Elias. Senhora Regina, depois de revisar os documentos que nos enviou, minha família e eu decidimos chegar um dia antes do planejado. Queremos falar com Marcela sobre alguns assuntos importantes antes da celebração. Será possível nos receber no dia 23 pela manhã? No dia 23 pela manhã, exatamente quando eu estaria arrumando minhas malas para minha viagem a Salvador. Que perfeita coincidência do destino. Respondi rapidamente. Claro, Elias, será um prazer recebê-los, embora devo informá-lo que estarei saindo de viagem nesse mesmo dia, então Marcela e Ricardo serão seus anfitriões. A resposta dele chegou em segundos. Perfeito, será exatamente o que precisamos. Fechei o laptop e me recostei na cama, sorrindo na escuridão. Durante 5 anos, eu havia sido a vítima silenciosa, a sogra submissa, a empregada gratuita. Mas todo esse tempo eu estava observando, aprendendo, entendendo como minha família política realmente funcionava. Marcela pensava que era muito inteligente, muito manipuladora, muito astuta, mas havia subestimado gravemente a mulher mais velha que limpava a bagunça dela. Havia presumido que minha idade e minha aparente docilidade significavam que eu era indefesa. Amanhã de manhã, enquanto ela ainda estivesse dormindo, eu estaria arrumando minhas malas, não para ir a Salvador, como havia dito. Meu verdadeiro destino era um hotel de luxo a apenas 1 hora de distância, onde eu havia reservado uma suíte com vista para o oceano para as próximas 2 semanas. Dali, eu seria espectadora de primeira fila do colapso do pequeno reino de mentiras que Marcela havia construído. Eu veria como sua família descobria seus enganos. Veria como Ricardo finalmente abria os olhos para a mulher com quem havia se casado. Veria como todo o mundo perfeitamente manipulado dela desmoronava peça por peça. E o melhor de tudo, eu não precisaria mover um dedo para que isso acontecesse. Marcela havia cavado a própria cova com anos de mentiras e enganos. Eu simplesmente havia tirado a pá das mãos dela e mostrado à família dela onde olhar. Do lado de fora, eu podia ouvir que a discussão na sala finalmente havia terminado. Passos nas escadas, portas que se fechavam, o silêncio tenso de uma casa cheia de conflitos não resolvidos. Mas eu dormi profundamente aquela noite. Pela primeira vez em 5 anos, dormi com o sorriso de quem sabe que a justiça, embora tarde, sempre chega. Às 6 da manhã, meu despertador tocou como o canto da liberdade. Levantei-me com uma energia que não sentia há anos. Tomei banho tranquilamente e comecei a arrumar minhas malas. Cada peça de roupa que dobrava era um passo a mais em direção à minha independência. Cada objeto que guardava era uma declaração silenciosa de que eu não era mais empregada de ninguém. Marcela e Ricardo ainda dormiam. Eu podia ouvir suas respirações profundas do corredor enquanto descia minhas malas pelas escadas. Havia preparado um bilhete que deixei na mesa da cozinha junto às chaves sobressalentes da casa. Um bilhete breve, mais preciso. Decidi adiantar minha viagem. A casa fica em suas mãos. Que desfrutem seu Natal perfeito. Regina. O que eu não mencionava no bilhete era que havia feito alguns preparativos adicionais antes de ir, como esvaziar completamente a despensa e a geladeira. Afinal, se eles iriam ser anfitriões de 25 pessoas, precisariam aprender a ser responsáveis pela compra de alimentos. Também havia guardado toda a minha louça boa, minhas toalhas de mesa elegantes e minhas decorações natalinas no meu quarto, trancadas. Se quisessem impressionar a família rica, teriam que conseguir seus próprios suprimentos. Mas meu toque final havia sido cancelar o serviço de limpeza que vinha 2 vezes por semana. Um serviço que eu pagava há anos, mas que Marcela sempre se atribuía o crédito de ter uma casa sempre impecável. A partir de hoje, ela poderia experimentar o que realmente significava manter uma casa limpa por conta própria.
O táxi chegou pontualmente às 7 da manhã. Enquanto o motorista carregava minhas malas, dei uma última olhada na casa onde eu havia vivido durante 3 décadas. Uma casa que havia sido meu refúgio, depois minha prisão e agora novamente seria minha fortaleza. Porque embora eu estivesse indo temporariamente, esta ainda era minha casa, e eu tinha todos os planos para recuperá-la completamente. O hotel onde me hospedei era tudo o que eu havia sonhado durante meus anos de serviço doméstico forçado. Uma suíte ampla com vista para o mar, serviço de quarto 24 horas e, o mais importante, silêncio absoluto. Ninguém me gritando da cozinha, ninguém esperando que eu aparecesse com café fresquinho, ninguém presumindo que meu tempo não tinha valor. Eu havia programado tudo cuidadosamente. Sabia que Marcela não se levantaria antes das 10, como sempre fazia nos fins de semana. Até então, eu já estaria instalada na minha suíte, tomando um café da manhã que eu não havia tido que preparar, assistindo às notícias matinais sem interrupções. Meu telefone começou a tocar às 10h47 da manhã. Ricardo, é claro. Mãe, onde você está? Encontramos seu bilhete, mas por que adiantou a viagem? Sua voz soava confusa, ainda sonolenta. Provavelmente ele acabara de descobrir que a despensa estava vazia e que não havia ninguém para preparar seu café da manhã de fim de semana. Bom dia, Ricardo. Decidi que não tinha sentido prolongar o inevitável. Vocês têm muito a fazer para se preparar e eu tenho muita vontade de descansar. Mas, mãe, isso é muito repentino. Marcela está... Bom, está bastante alterada. Alterada. Que maneira diplomática de dizer que ela estava tendo uma crise de pânico total ao perceber que realmente teria que se encarregar da própria vida. Tenho certeza de que ela vai se virar perfeitamente. Afinal, ela é uma mulher muito capaz. Houve uma longa pausa. Eu podia ouvir vozes ao fundo. Marcela falando atropeladamente com tom histérico. Poderia pelo menos nos dizer onde você está, em caso de emergência. Estou segura e bem localizada. Isso é tudo o que precisam saber. Mãe, por favor, sei que você está chateada, mas isso é extremo. A família da Marcela chega em 2 dias e não sabemos como... Ricardo, eu o interrompi com firmeza. Você tem 32 anos. Marcela tem 29. São adultos completamente funcionais. Tenho certeza de que podem resolver seus próprios problemas sem depender de uma mulher de 66 anos. Outra pausa, desta vez mais longa. Está bem, ele suspirou finalmente. Mas prometa que você vai ficar bem. E quando você vai voltar? Voltarei quando estiver pronta. Desfrutem do Natal. Desliguei antes que ele pudesse continuar insistindo. Imediatamente coloquei o telefone no modo silencioso. Eu sabia que as horas seguintes seriam um bombardeio constante de chamadas e mensagens desesperadas, mas eu havia esperado 5 anos por este momento de paz. Não ia permitir que me arruinassem. Da janela da minha suíte, eu podia ver o oceano se estendendo até o infinito. As ondas quebravam suavemente na praia, hipnóticas e tranquilas. Pela primeira vez em anos, não havia uma lista mental de tarefas a cumprir, refeições a preparar ou mesas a limpar. Só existia o momento presente e minha própria liberdade recém-conquistada. Pedi almoço ao serviço de quarto. Lagosta termidor, algo que eu nunca teria cozinhado para mim mesma, porque teria parecido extravagante demais para os padrões de austeridade que Marcela havia imposto na minha própria casa. A comida chegou em um carrinho elegante, servida em porcelana fina, com uma rosa fresca em um pequeno vaso. Enquanto eu comia lentamente, saboreando cada bocado, meu telefone piscava constantemente com notificações silenciadas. Eu podia imaginar o desespero crescente na minha casa, a percepção gradual de que eles realmente teriam que fazer as compras, planejar os cardápios, limpar a casa, e tudo isso sem sua empregada doméstica de confiança. Mas o melhor ainda estava por vir, porque amanhã de manhã, exatamente quando eu havia calculado, a família da Marcela começaria a chegar e não encontraria o Natal perfeito que ela havia prometido. Em vez disso, encontrariam a realidade crua de quem realmente era a mulher que havia vivido de mentiras por anos. Às 3 da tarde, finalmente verifiquei minhas mensagens. Havia 17 chamadas perdidas do Ricardo, 31 da Marcela, e uma enxurrada de mensagens de texto que escalavam da confusão à súplica e à indignação. Mas a mensagem que realmente me interessava era uma que havia chegado do Elias ao meio-dia. Senhora Regina,
minha família e eu chegamos amanhã às 8 da manhã, como combinamos. Esperamos ansiosamente conhecê-la pessoalmente e ter aquela conversa importante com Marcela. Obrigado pela sua hospitalidade. Hospitalidade. Se ele soubesse que, até amanhã, às 8 da manhã, a única hospitalidade que encontrariam seria a da Marcela, tentando explicar por que a casa estava vazia, por que não havia comida preparada e por que a sogra generosa de quem tanto ela havia falado havia desaparecido misteriosamente. Respondi ao Elias. Lamento informá-lo que tive que adiantar minha viagem por compromissos familiares inesperados. Marcela e Ricardo ficarão encantados em recebê-los. Tenho certeza de que terão muito o que conversar. A resposta dele chegou imediatamente. Entendo perfeitamente. De fato, será melhor assim. Algumas conversas são melhor travadas em particular. Particular, exatamente o que eles precisavam. Uma conversa particular entre uma mulher que havia mentido por anos e uma família que finalmente conhecia a verdade sobre seus enganos financeiros. Naquela tarde, enquanto desfrutava de uma massagem no spa do hotel, permiti-me imaginar a cena que se desenrolaria amanhã de manhã. Marcela e Ricardo acordando em pânico, correndo de última hora ao supermercado, tentando desesperadamente criar a ilusão de hospitalidade que haviam prometido. E então, às 8 em ponto, o som da campainha anunciando a chegada da família que vinha cobrar contas pendentes. Não pude evitar sorrir enquanto a minha massagista trabalhava os nós de tensão que haviam estado em meus ombros por 5 anos. Nós que finalmente começavam a se desfazer um por um, assim como as mentiras da Marcela. O dia 23 amanheceu com um céu claro e meu telefone explodindo com chamadas. Eu havia dormido profundamente, mas acordei com a primeira chamada do Ricardo às 6h30 da manhã. Não atendi. Às 6h45 era Marcela, depois Ricardo novamente, depois Marcela, em um ciclo desesperado, que me divertiu mais do que deveria ter divertido. Enquanto eu tomava tranquilamente ovos Benedict com salmão defumado na varanda da minha suíte, decidi revisar os recados de voz que haviam se acumulado. O primeiro era do Ricardo, gravado obviamente enquanto ele dirigia com pressa. Mãe, por favor, atenda. Marcela está histérica. Não sabemos o que preparar para o café da manhã de 25 pessoas. O supermercado só abre às 8 e a família chega exatamente a essa hora. Precisamos de ajuda urgente. Por favor, ligue para nós. O segundo era da Marcela e sua voz soava completamente quebrada. Regina, sei que você está zangada comigo e entendo o porquê, mas por favor, não me faça passar vergonha na frente da minha família. Eles viajaram de muito longe. Meu tio Elias vem do Pará. Graça cancelou planos importantes. Não sei cozinhar para tanta gente. Não sei nem por onde começar. Eu prometo que depois conversamos e acertamos tudo. Mas agora preciso da sua ajuda desesperadamente. Interessante? Pela primeira vez em 5 anos, Marcela admitia que precisava de mim. Pela primeira vez, não era uma ordem disfarçada de pedido, mas uma súplica genuína, mas havia chegado tarde demais. O terceiro recado era ainda melhor. Marcela, outra vez, mas agora chorando. Regina, acabei de verificar a despensa e a geladeira. Está tudo vazio. Por que não há nada? Como vou dar café da manhã para minha família? Onde está a louça boa? Onde estão as toalhas de mesa de Natal? Por favor, pelo menos me diga onde você guardou tudo. Só isso, por favor? Ah, sim. A percepção de que manter uma casa requer planejamento, esforço e dinheiro real. A compreensão tardia de que a comida não aparece magicamente nas geladeiras, que as mesas não se arrumam sozinhas, que as decorações não se instalam por arte de mágica, mas a mensagem que eu realmente esperava chegou às 7h15 da manhã. Era de uma voz que eu não reconheci, mas que falava com autoridade. Senhora Regina, é o Elias, tio da Marcela. Chegamos cedo no aeroporto e decidimos vir diretamente para sua casa. Esperamos estar aí em 15 minutos. Estou muito ansioso para conhecê-la e ter aquela conversa que estamos planejando. Perfeito. Eles chegariam exatamente quando Marcela e Ricardo estavam no auge do pânico. Com a casa vazia, sem comida, sem preparativos e sem a sogra mágica que sempre resolvia todos os problemas. Às 8h20 da manhã, meu telefone tocou. Desta vez atendi. Mãe! A voz do Ricardo soava trêmula, à beira de um colapso nervoso.
Você pode falar? Bom dia, Ricardo. Claro, posso falar. Como está indo a manhã de vocês? Mãe, por favor, não faça isso. A família da Marcela acaba de chegar e não temos nada para oferecer a eles. Literalmente nada. Marcela está chorando no banheiro e eu não sei o que fazer. Já explicou a eles a situação? Que situação? Como explico a eles que minha mãe decidiu sair de férias justamente quando mais precisávamos dela? Quando mais precisavam dela. Não quando eu precisava de respeito, compreensão ou um simples obrigado por 5 anos de serviço. Só quando eles precisavam de mim. Diga a eles a verdade, Ricardo, que durante 5 anos eles presumiram que eu seria a empregada doméstica gratuita deles e que finalmente decidi que merecia umas férias. Mãe, eles não entendem português muito bem. Não consigo explicar algo tão complicado. Então, procure um tradutor ou aprenda a se comunicar melhor. Tenho certeza de que você resolverá. Eu podia ouvir vozes ao fundo, múltiplas conversas, no que soava como uma mistura de pânico e confusão. Alguém falava em português com tom severo, provavelmente Elias, perguntando onde estava a anfitriã principal. Pelo menos você pode nos dizer onde sempre comprava a comida? O que costumava preparar para ocasiões especiais? Qualquer coisa que nos ajude. Ricardo, eu não comprava sempre nada. Eu planejava com semanas de antecedência, pesquisava receitas, fazia listas detalhadas, comparava preços e dedicava dias inteiros à preparação. Não era mágica, era trabalho, muito trabalho. O silêncio do outro lado me disse que ele finalmente estava começando a entender a magnitude do que havia ignorado por anos. Olha, ele continuou com voz mais baixa. Sei que fomos desconsiderados, mas agora preciso de soluções práticas. O que faço com 25 pessoas famintas na minha sala? Peça comida por delivery. Ligue para restaurantes. Vá ao supermercado. Faça o que todos os adultos responsáveis fazem quando têm convidados. Mas é Natal. Tudo está fechado ou super ocupado. Os restaurantes não têm disponibilidade. Então, talvez você devesse ter pensado nisso antes de convidar 25 pessoas, sem consultar a pessoa que esperava que fizesse todo o trabalho. Nesse momento, ouvi uma voz nova ao fundo falando em português com tom muito sério. Elias claramente pedindo explicações sobre a situação. Mãe, o tio da Marcela quer falar com você. Diz que precisa entender o que está acontecendo aqui. Eu adoraria falar com ele, mas estou de férias. Diga a ele que Marcela pode explicar tudo perfeitamente. Afinal, foi ela quem organizou esta reunião. Por favor, mãe, só 5 minutos. Ele está muito confuso e um pouco chateado. Acho que ele pode nos ajudar a resolver isso. Ajudar-nos. Novamente, tudo se tratava de ajudá-los. Nunca se tratava do que eu precisava, do que eu merecia ou como eles me haviam feito sentir por anos. Ricardo, me ouça muito bem. Durante 5 anos, cada vez que você precisou de algo, eu estive lá. Cada vez que Marcela quis impressionar alguém, eu fiz o trabalho. Cada vez que tiveram problemas, eu fui a solução. Hoje, pela primeira vez em meia década, vocês têm que resolver seus próprios problemas. E isso não é minha responsabilidade. Mas é a minha família. Ele gritou finalmente, perdendo a compostura. É o seu neto que vai ficar mal visto. Seu neto, claro. Agora ele apelava para a chantagem emocional máxima, mas havia um problema com a lógica dele. Que neto, Ricardo? A pergunta caiu como uma bomba. Houve um silêncio longo e tenso. Bem, no futuro, quando Marcela e eu... Aí está o problema. Todos são planos futuros, promessas vagas, expectativas que eu deveria cumprir baseando-me em possibilidades, mas nunca há consideração pelo que eu preciso agora. Nesse momento, ouvi claramente a voz do Elias falando em inglês, dirigindo-se obviamente a Ricardo. Young man, I don't understand what kind of family organizes this. Where is the woman of the house? Where is the grandmother you invited? Jovem? Não entendo que tipo de família organiza isso. Onde está a mulher da casa? Onde está a avó que você convidou? A mulher da casa, a avó que os convidou. Elias claramente havia entendido, pelas conversas com Marcela, que eu era a matriarca que organizava essas reuniões, a anfitriã principal, a pessoa responsável pela hospitalidade familiar.
E agora não havia ninguém, só 2 adultos confusos que finalmente se enfrentavam às consequências de suas próprias decisões. Mãe, por favor, pelo menos fale com ele. Explique que há um mal-entendido. Não há nenhum mal-entendido, Ricardo. Há uma realidade que vocês se recusaram a ver por anos. E essa realidade é que, sem respeito mútuo, não há família funcional. Desliguei. Desta vez, desliguei completamente o telefone. Era a hora da segunda fase do meu plano. Depois de desligar o telefone, dirigi-me ao centro de negócios do hotel. Era a hora de implementar a parte mais deliciosa do meu plano. Durante meses eu havia preparado isso, e agora era o momento perfeito para executá-lo. Sentei-me em frente a um computador e abri meu e-mail. Eu tinha várias mensagens novas da família da Marcela. Todas chegaram nas últimas 2 horas. A primeira era da Graça, a irmã financeiramente responsável. Estimada Regina, acabamos de chegar à sua casa e a situação é bastante confusa. Marcela nos disse que a senhora saiu de emergência, mas não entendemos por que a casa parece desabitada. Não há comida, não há preparativos natalinos e, francamente, a atitude da Marcela é muito estranha. Poderíamos falar por telefone? A segunda mensagem era do Elias, e seu tom era consideravelmente mais sério. Senhora Regina, respeito que a senhora tenha tido que viajar por emergência, mas preciso entender o que está acontecendo nesta casa. Marcela não consegue explicar coerentemente onde está a comida que prometeu, porque não há decorações natalinas, ou mesmo porque não sabia que a senhora não estaria aqui. Isso não coincide em nada com a imagem que ela nos pintou da situação familiar. Por favor, contate-me urgentemente. Perfeito. Era exatamente a abertura que eu estava esperando. Respondi a ambos os e-mails com uma mensagem cuidadosamente construída. Queridos Elias e Graça, lamento profundamente a confusão. Fui obrigada a adiantar minha viagem devido a circunstâncias que prefiro não discutir por e-mail. No entanto, acredito que é importante que vocês entendam a verdadeira situação de Marcela e Ricardo antes de continuar com os planos natalinos. Os documentos que lhes enviei anteriormente refletem apenas uma parte da realidade financeira. Se realmente querem ajudar Marcela, sugiro que tenham uma conversa muito franca com ela sobre seus hábitos de gasto e suas expectativas pouco realistas sobre o apoio familiar. Com carinho, Regina. Enviei a mensagem e esperei. Não tive que esperar muito. 20 minutos depois, meu telefone do hotel tocou. Era a recepção. Senhora, tem uma ligação de longa distância. Um senhor Elias diz que é urgente. Passe para mim, por favor. A voz do Elias soava tensa, mas controlada. Senhora Regina, obrigado por atender minha ligação. Preciso fazer-lhe algumas perguntas diretas sobre minha sobrinha. Claro, Elias, sou todo ouvidos. Primeiro, é verdade que Marcela tem lhe pedido para cozinhar e limpar para todas as reuniões familiares dela? É verdade. Durante os últimos 5 anos, cada vez que vocês vieram, ou quando ela tem convidados, eu me encarreguei de toda a preparação. E quando ela nos contava sobre os jantares elaborados e os eventos perfeitos, ela os organizava ou a senhora? Eu planejava tudo do zero. Marcela levava o crédito. Houve uma pausa longa. Eu podia ouvir vozes ao fundo, claramente Elias discutindo com alguém em português. Segunda pergunta. Os extratos financeiros que nos enviou são reais? Completamente reais. Eu os obtive diretamente dos arquivos pessoais do meu filho. E Marcela sabe que a senhora descobriu as dívidas dela? Não! Até hoje ela não tinha ideia de que eu sabia sobre seus gastos secretos ou suas mentiras sobre seus rendimentos. Entendo. Sua voz havia se tornado fria como gelo. Uma pergunta a mais. Por que decidiu ir embora exatamente agora? Porque me cansei de ser tratada como empregada doméstica na minha própria casa. Marcela assumiu que eu cozinharia para 25 pessoas sem sequer me perguntar se eu estava disponível ou disposta. O silêncio que se seguiu foi longo e tenso. Finalmente, Elias falou com uma voz que destilava decepção e raiva contida. Senhora Regina, minha família lhe deve uma desculpa. Marcela tem nos mentido por anos. Nos pintou uma imagem de vocês como uma família próspera, onde ela era a organizadora perfeita. Nos pediu ajuda financeira para expandir o negócio do Ricardo quando, aparentemente, o dinheiro era para pagar suas dívidas de compras compulsivas. Receio que sim. E nós, como bobos, estávamos dispostos a ajudar,
porque acreditávamos que ela havia demonstrado ser responsável e bem-sucedida, quando na realidade a senhora tem sido a que manteve tudo funcionando enquanto ela levava o crédito. Eu não esperava que vocês soubessem a verdade, pois agora sabemos. E permita-me dizer-lhe que minha família não tolera esse tipo de engano. Marcela vai ter que dar explicações muito sérias. Eu podia imaginar a cena na minha casa. Uma Marcela desesperada, tentando explicar por que não havia comida, porque a casa estava desorganizada, porque ela não sabia cozinhar para a família que havia convidado. E agora, além de tudo, tendo que enfrentar um tio que conhecia todos os seus segredos financeiros. Elias, se me permite sugerir algo, por favor. Acredito que seria benéfico para Marcela enfrentar as consequências naturais de suas decisões. Ela viveu em uma bolha de privilégio onde outros resolviam seus problemas. Talvez seja a hora de ela aprender a ser verdadeiramente independente. Estou completamente de acordo. De fato, tenho notícias para ela que vão mudar drasticamente a perspectiva dela. Posso perguntar que tipo de notícias? O suposto apoio financeiro que ela esperava da família para o negócio do marido. Bem, isso dependia completamente de ela demonstrar ser fiscalmente responsável e transparente. Depois de ver esses documentos e a situação atual, posso assegurar-lhe que não haverá nenhum apoio. Meu sorriso se alargou. Entendo, mas há mais. Meu cunhado Eduardo, que ia ajudá-los com conexões imobiliárias, também está muito desgostoso. Aparentemente, Marcela havia pedido a ele para avaliar algumas propriedades para investimento, incluindo a casa onde vocês vivem. A senhora sabia disso? Isso era novo. Eu não sabia que Marcela havia chegado tão longe a ponto de pedir a Eduardo para avaliar minha casa para venda. A traição era ainda pior do que eu imaginava. Não sabia sobre isso. Bem, Eduardo está furioso. Ele investiu tempo e recursos avaliando propriedades com base em informações falsas sobre a situação financeira de Marcela. Ele se sente completamente enganado. Como todos vocês, imagino. Exatamente. O que me leva ao meu ponto principal. Minha família decidiu que este Natal perfeito vai se tornar uma intervenção familiar. Marcela vai ter que explicar cada mentira, cada engano, cada manipulação. Uma intervenção familiar. Isso era ainda melhor do que eu havia planejado. Não só Marcela teria que enfrentar o desastre logístico de não ter comida ou preparativos, mas também teria que prestar contas a toda a sua família sobre anos de enganos. E quanto aos outros familiares? Todos estão cientes da situação. Graça já está revisando todos os documentos financeiros que a senhora nos enviou. Evelyn está ligando para outros membros da família para informá-los sobre a situação real. Na hora do jantar, toda a família vai conhecer a verdade sobre Marcela. E ela sabe? Ainda não, mas está prestes a saber. Eu podia ouvir vozes se elevando ao fundo da ligação. Claramente as coisas estavam se intensificando na minha casa. Senhora Regina, tenho que voltar para enfrentar essa situação. Mas quero que saiba que minha família a respeita enormemente por ter suportado isso por tanto tempo e por ter tido a dignidade de se afastar quando não pôde mais. Obrigado, Elias. Isso significa muito para mim. Mais uma coisa. Quando a senhora estiver pronta para voltar, esperamos poder conhecê-la apropriadamente. A verdadeira Regina, não a empregada que Marcela fingia que a senhora era. Será um prazer. Desliguei e me recostei na minha cadeira, sentindo uma satisfação profunda e calorosa. Na minha casa, o mundo de mentiras da Marcela estava desmoronando peça por peça, exatamente como eu havia planejado, mas o melhor ainda estava por vir. Naquela tarde, decidi que era hora de verificar pessoalmente como minha obra-prima se desenrolava. Contratei um serviço de motorista discreto e pedi que me levasse para dar uma volta no meu bairro. Não para intervir, é claro, mas simplesmente para observar de uma distância segura o resultado de anos de planejamento silencioso. Quando chegamos à minha rua, a cena que encontrei superou até minhas expectativas mais otimistas. Havia 3 carros estacionados na minha entrada que reconheci como os veículos alugados da família da Marcela. Mas o que realmente me chamou a atenção foram as várias sacolas de supermercado espalhadas no porta-malas do carro da frente, claramente abandonadas no meio de algum tipo de crise. "Pare aqui", eu disse ao motorista, "mas mantenha uma distância onde eles não possam nos ver." Da minha posição privilegiada, eu podia ver figuras se movendo freneticamente atrás das janelas da minha sala de estar.
De vez em quando, alguém saía para o quintal falando ao telefone com gestos dramáticos. Era como ver uma novela em tempo real, mas 1000 vezes mais satisfatório, porque eu conhecia todos os segredos que os personagens estavam prestes a descobrir. Meu telefone vibrou. Era uma mensagem de texto de um número desconhecido. Senhora Regina, é a Graça. Poderia me ligar quando tiver um momento? Preciso fazer-lhe algumas perguntas sobre documentos adicionais. Liguei imediatamente. Graça atendeu no primeiro toque e sua voz soava tensa, mas profissional. Senhora Regina, obrigado por ligar. Estou revisando a situação financeira de minha irmã e... Bem, é pior do que pensávamos. Em que sentido? Acabei de descobrir que ela tem usado o nome e as informações de crédito do Ricardo para abrir contas que ele não conhece. Isso poderia ser considerado fraude de identidade. Isso era novo para mim. Eu havia descoberto os cartões de crédito secretos, mas não sabia que Marcela havia chegado ao extremo de usar a identidade do meu filho sem o conhecimento dele. Ricardo sabe? Acabamos de contar a ele há 1 hora. A reação dele foi intensa. Eu podia imaginar meu filho, que sempre fora meticuloso com suas finanças, descobrindo que sua esposa havia comprometido seu crédito e sua reputação financeira sem seu consentimento. Como ele está lidando com a informação? Honestamente, acho que ele está em choque. Continua repetindo que deve haver um mal-entendido, que Marcela nunca faria algo assim intencionalmente, mas os documentos não mentem. Não mentem. Senhora Regina, tenho que lhe perguntar algo delicado. A senhora sabia que Marcela havia dito à nossa família que vocês estavam considerando fazê-la beneficiária do seu testamento? Essa pergunta me atingiu como um raio. O quê? Sim. Marcela nos contou que a senhora a queria tanto que estava planejando deixar-lhe a casa e uma parte significativa de suas economias. Ela usou isso como garantia para alguns dos empréstimos que pediu. A traição era ainda mais profunda do que eu imaginava. Marcela não só havia mentido sobre sua situação financeira atual, mas também havia especulado com minha morte e minha herança para obter crédito. Graça, posso assegurar-lhe que isso é completamente falso. Meu testamento não inclui Marcela como beneficiária de nada. Imaginei, mas ela usou essa história para convencer alguns credores familiares de que era um investimento seguro emprestar-lhe dinheiro. Credores familiares. Sim, alguns primos nossos que moram em São Paulo. Ela pediu emprestado mais de 20 mil reais usando sua suposta herança futura como garantia. 20 mil reais em dívidas, que eu supostamente ia cobrir com minha morte. Era tão retorcido, tão calculadamente malicioso, que por um momento eu fiquei sem palavras. Eles sabem a verdade? Agora estou explicando a eles neste momento. Como pode imaginar, não estão contentes. Eu podia ouvir vozes se elevando ao fundo de nossa conversa. Claramente as confrontações estavam escalando dentro da minha casa. Graça, tenho que lhe perguntar algo. Como Marcela está reagindo a todas essas revelações? Houve uma longa pausa. Ela está em negação completa. Continua insistindo que tudo é um mal-entendido, que os documentos estão mal interpretados, que a senhora está sendo vingativa porque se sentiu excluída dos planos natalinos. Claro, mesmo confrontada com evidências irrefutáveis de suas mentiras e manipulações, Marcela ainda tentava se fazer de vítima. E o resto da família, como está levando isso? Mal, muito mal. Meu tio Elias está furioso porque ele ia investir no suposto negócio do Ricardo com base em informações completamente falsas. Evelyn está chateada porque ela havia planejado se mudar para perto de vocês, para ficar perto da família próspera e estável que Marcela havia descrito. Eduardo se sente completamente enganado sobre as avaliações de propriedades. E o Natal? O que aconteceu com os planos de celebração? Graça riu amargamente. Que Natal! Marcela pediu pizza para 25 pessoas porque não sabia cozinhar mais nada. Estamos comendo em guardanapos de papel porque ela não consegue encontrar os pratos bons. E, em vez de celebrar, estamos tendo a confrontação familiar mais intensa de nossas vidas. Pizza para 25 pessoas na grande celebração natalina que supostamente ia impressionar a família rica. A ironia era deliciosa. Sabe o que é o mais triste? Continuou Graça. Marcela continua perguntando quando a senhora vai voltar.
Ela ainda acredita que de alguma forma vai conseguir manipulá-la para que volte e resolva toda essa bagunça. E o que disseram a ela? A verdade, que depois de 5 anos de abuso emocional e manipulação, a senhora finalmente teve a coragem de estabelecer limites e que nós, como família, a respeitamos por isso. Senti uma calidez se espalhar pelo meu peito. Pela primeira vez em anos, havia pessoas que entendiam e validavam minha posição. Graça, posso perguntar o que planejam fazer agora? Vão ficar para o Natal? Alguns vão embora amanhã. Esta não é a reunião familiar que esperávamos e, francamente, não queremos fazer parte do drama que Marcela criou, mas alguns de nós vamos ficar para garantir que ela entenda as consequências de suas ações. Que tipo de consequências? Bem, para começar, todos os empréstimos familiares serão cancelados imediatamente. Ela terá que encontrar uma maneira de devolver o dinheiro que já recebeu. O apoio financeiro para o negócio do Ricardo obviamente já não existe e vamos ter que informar outros membros da família sobre seu padrão de mentiras para protegê-los de futuras manipulações. Era justiça poética. Marcela havia construído sua vida sobre uma rede de mentiras e manipulações, e agora essa rede estava desmoronando espetacularmente. E Ricardo, como está processando tudo isso? Essa é a parte mais triste. Acho que ele realmente não sabia nada sobre as mentiras da Marcela. Ele está devastado. Continua dizendo que pensou ter se casado com uma mulher diferente. Meu pobre filho. Apesar de tudo, eu ainda sentia dor pela confusão e desilusão dele, mas também sabia que esta era a única maneira de ele abrir os olhos para a realidade do seu casamento. Graça, há algo mais que devo contar? O quê? Quando eu voltar para casa, e vou voltar logo, farei algumas mudanças importantes. Marcela não terá mais acesso livre à minha casa. Haverá novas regras, novos limites e novas consequências por falta de respeito. Me parece perfeito, é hora de ela aprender a viver no mundo real. Desliguei o telefone e pedi ao motorista que me levasse de volta ao hotel. Eu havia visto o suficiente por hoje. Amanhã seria o dia do meu retorno triunfal. A manhã do dia 24 de dezembro amanheceu fria, mas brilhante, como se o universo tivesse decidido abençoar meu dia de retorno triunfal. Levantei-me cedo, arrumei minhas malas com calma e me preparei para o confronto final que eu havia planejado por meses. Antes de sair do hotel, fiz uma última ligação, desta vez para meu advogado, Roberto. Sou Regina. Todos os documentos que discutimos estão prontos? Perfeitamente prontos, Regina. As alterações no testamento estão registradas em cartório. A modificação na escritura da casa está registrada. E os novos acordos de residência estão preparados para sua assinatura. Perfeito? Nos vemos em 1 hora na minha casa. Tem certeza de que quer fazer isso na véspera de Natal? Roberto, não há momento mais perfeito. É hora de minha família aprender o verdadeiro significado da gratidão. O táxi me deixou na minha entrada às 10 da manhã. Os carros alugados ainda estavam lá, mas agora havia uma energia diferente no ar, menos frenética, mais tensa, como a calma antes de uma tempestade que todos sabem que está chegando. Abri a porta com minha chave e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu podia ouvir vozes abafadas da cozinha, mas elas pararam abruptamente quando meus saltos ressoaram no piso de mármore do hall de entrada. Regina! A voz do Ricardo soava incrédula, quase esperançosa. Sim, já voltei. Os passos se apressaram em minha direção de múltiplas direções. Primeiro apareceu Ricardo com olheiras profundas e o cabelo despenteado, claramente tendo passado dias sem dormir bem. Atrás dele vinha Marcela, mas era uma Marcela que eu nunca havia visto antes. Sem maquiagem, com a roupa amassada, os olhos inchados de chorar. Mãe! Ricardo se aproximou como se fosse me abraçar, mas parou abruptamente quando viu minha expressão. Graças a Deus que você voltou. Precisamos conversar. Oh, vamos conversar, mas não sozinhos. Nesse momento apareceram os membros da família de Marcela. Elias com sua presença imponente e seu rosto sério. Graça com uma pasta cheia de documentos. Evelyn e Eduardo, ambos com expressões de profunda decepção. Senhora Regina. Elias se aproximou e me estendeu a mão respeitosamente. É uma honra finalmente conhecê-la. Lamentamos profundamente tê-la conhecido sob estas circunstâncias. A honra é minha, Elias, e não se preocupem com as circunstâncias.
Às vezes, a verdade precisa vir à tona de maneira dramática. Marcela finalmente encontrou sua voz, embora soasse quebrada e desesperada. Regina, por favor, temos que esclarecer todo este mal-entendido. Minha família está confusa por alguns documentos que aparentemente... Não há mal-entendidos, Marcela. Há fatos e é hora de todos conhecermos os fatos completos. Nesse momento, a campainha tocou. Era Roberto, meu advogado, chegando pontualmente como havia prometido. Perfeito, Roberto, murmurei, dirigindo-me para abrir a porta. Roberto, obrigado por vir. Acredito que todos estamos prontos para a conversa que temos adiado por anos. Roberto entrou com seu portfólio profissional, impecavelmente vestido, apesar de ser véspera de Natal. Sua presença imediatamente mudou a dinâmica da sala, adicionando um peso legal e oficial que fez com que todos se endireitassem. Bom dia. Ele cumprimentou profissionalmente. Sou Roberto Silva, advogado da senhora Regina. Entendo que há alguns assuntos familiares e financeiros que precisam de esclarecimento. Marcela empalideceu ainda mais. Por que há um advogado aqui? Porque depois de 5 anos de abuso emocional, manipulação financeira e falta total de respeito, decidi que preciso de proteção legal. Respondi com calma glacial. Proteção legal? De quê? Ricardo soava genuinamente confuso. Das tentativas de sua esposa de usar minha morte futura como garantia para empréstimos. Dos planos dela de convencê-lo a vender minha casa para pagar as dívidas dela de compras compulsivas. Do uso não autorizado dela de suas informações de crédito. Preciso continuar? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Marcela desabou no sofá, finalmente entendendo que seu mundo de mentiras havia desmoronado completamente. Roberto abriu seu portfólio. Senhora Regina, prosseguimos com a leitura dos novos documentos, por favor. Muito bem. Primeiro, as mudanças testamentárias. A senhora Regina modificou seu testamento para garantir que a propriedade desta casa nunca possa ser vendida ou hipotecada sem seu consentimento explícito, mesmo depois de sua morte. A casa será transferida para um fundo fiduciário familiar que protege os interesses de Ricardo, mas proíbe qualquer especulação financeira. Marcela começou a chorar silenciosamente. Ricardo parecia chocado, mas também, pela primeira vez, genuinamente envergonhado. Segundo, os novos termos de residência. Marcela não tem mais direitos de acesso irrestrito a esta propriedade. Qualquer visita deve ser coordenada com antecedência e aprovada pela senhora Regina. O que isso significa exatamente? Perguntou Ricardo com voz trêmula. Significa que sua esposa não pode mais entrar na minha casa quando bem entender para dar ordens sobre minha comida e meu tempo, ou presumir que eu serei a empregada doméstica dela. Mãe, eu nunca soube que ela... Nunca soube? Em 5 anos, você nunca notou que cada vez que tinham convidados eu fazia todo o trabalho enquanto ela levava o crédito? Nunca se perguntou por que sua esposa nunca cozinhava nem limpava, mas sempre falava da anfitriã perfeita que ela era? Ricardo baixou a cabeça, finalmente enfrentando anos de cegueira voluntária. Elias se aproximou de Marcela, sua voz carregada de decepção paternal. Marcela, nossa família lhe deu oportunidades, confiança e apoio com base em mentiras. Você nos tornou cúmplices involuntários da sua falta de respeito para com uma mulher que merecia nossa admiração, não nosso desprezo. Tio, eu nunca quis. Nunca quis o quê? Mentir sobre seus rendimentos, usar o crédito do Ricardo, prometer heranças que não lhe pertenciam, tratar sua sogra como empregada. Marcela não tinha resposta. Pela primeira vez em 5 anos, não tinha manipulação, desculpa ou desvio a oferecer. Há uma coisa a mais. Eu continuei, olhando diretamente para Marcela. Você vai devolver cada centavo que pegou emprestado usando mentiras sobre minha suposta herança. Vai se desculpar pessoalmente com cada membro da família que enganou e vai aprender a viver dentro de suas possibilidades reais, não na fantasia que construiu às minhas custas. E se ela não fizer? Perguntou Graça. Então, ela enfrentará as consequências legais apropriadas por fraude de identidade e obtenção fraudulenta de crédito. Roberto fechou seu portfólio. Os documentos estão prontos para assinatura quando vocês estiverem preparados. Dirigi-me a toda a família reunida na minha sala. Durante 5 anos, sacrifiquei minha dignidade,
acreditando que mantinha a família unida, mas aprendi algo importante. Uma família construída sobre falta de respeito e manipulação não é uma família. É uma estrutura tóxica que machuca todos os envolvidos. Olhei especificamente para Ricardo. Filho, eu te amo, mas você tem que decidir que tipo de homem quer ser. Um que permite que sua esposa abuse de sua mãe ou um que defende o respeito e a honestidade em sua família. Finalmente, olhei para Marcela. E você tem que decidir se quer ser uma adulta responsável que enfrenta as consequências de suas ações ou continuar sendo uma menina manipuladora que espera que outros resolvam os problemas que ela mesma cria. O relógio marcava 12:00 na véspera de Natal. Lá fora, outras famílias estariam preparando celebrações cheias de amor genuíno e respeito mútuo. Agora, eu disse com um sorriso que eu havia guardado por meses, os que quiserem ficar para um Natal baseado em honestidade, respeito e gratidão real são bem-vindos. Os que preferirem continuar vivendo em fantasias e manipulações podem ir embora. Pela primeira vez em 5 anos, eu tinha o controle total da minha casa, da minha vida e do meu futuro. E nunca havia sentido uma liberdade tão doce. Se você gostou da minha história, pode me apoiar fazendo um super thanks. Assim eu consigo escrever muitas outras histórias como essa. Muito obrigado desde já. E você? O que faria no lugar dessa pessoa? Quero muito saber a sua opinião, então escreve aqui nos comentários. Fico sempre curioso para saber o que vocês acham. E me conta também onde você ouviu essa história. Se quiser ouvir mais histórias de vida como essa, curte o vídeo e se inscreve no canal. Tem muitas outras esperando por você. Um grande abraço e até a próxima!